Hoje nós vamos ler o texto que está em Mateus 22. Jesus lhes contou outras parábolas. Disse ele: O reino dos céus pode ser ilustrado como a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer: Já preparei o banquete. Os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora. Um para sua fazenda, outro para seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros e os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento e perguntou-lhe: Amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns de seus discípulos junto com os partidários de Herodes para se encontrarem com ele e disseram: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora diga-nos o que é que o senhor pensa a respeito disso. É certo pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, sabia que de sua má intenção e disse: Hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse: De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então, deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou admirados, e eles foram embora. No mesmo dia vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés disse: se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho, que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos, de modo que seu irmão se casou com a viúva. O segundo irmão também morreu, e o terceiro irmão se casou com ela, e assim por diante até o 7º irmão. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nas Escrituras?
Deus disse: Eu sou o Deus, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Quando as multidões o ouviram, ficaram admiradas com seu ensino. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo assim como a si mesmo. Toda a lei, toda a exigência, todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhes fez a seguinte pergunta: O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam: É filho de Davi. Jesus perguntou: Então, por que Davi, falando no meio do Espírito, por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, se Davi chamou Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Ninguém conseguiu responder, e depois disso não se atreveram a lhe fazer mais perguntas. Amém. Que texto, hein? Uma coisa que eu queria que vocês refletissem, a gente tem uma tendência em cada um dessas histórias, né, dessas cenas, vamos dizer assim, a olhar a cena. Mas eu queria que quando a gente fosse observar o texto hoje, a gente observasse a postura de Cristo. Porque era um momento em que ele estava sendo extremamente testado. Ele estava sendo testado por todas as linhas fortes dentro do judaísmo, né? E ele estava sendo testado também nas questões, por exemplo, do imposto, a questão civil, né? E mais importante aqui nesse texto do que os textos individuais, que são extremamente ricos, é como Mateus reforça a divindade de Jesus e a sabedoria dele, né? A beleza dessa sequência de relatos é como esse Mateus histórico, vamos dizer assim, né? Esse Mateus testemunha histórica do Evangelho, ele reforça essa sabedoria do rei, né? Como a gente já viu lá no começo, Mateus fala de um rei, né? Ele prega para os judeus o Messias, o rei Messias que veio para ser o rei, né? Então, queria que vocês pensassem um pouco nisso, conforme forem comentando os textos individuais, esse perfil de Jesus, né? Que sabedoria, que gostoso poder estar do lado de Jesus e não do lado dos fariseus, por exemplo, né? Entenderam o que eu quis falar? Uhum. Que às vezes a gente vai lendo as histórias individuais e se perde nela, né? Porque elas são muito ricas e esquece dessa figura que é o que Mateus quer reforçar em nós, né? Então vamos lá, comecemos pelo banquete. Quem são os personagens desse banquete aí?
personagens do rei, o rei, os seus servos, os seus servos, os convidados para a boda, os que não quiseram ir, convidados, os que não quiseram ir, mas eram convidados, né? Esses eram mas os eram convidados. convidados. Outros servos, eu estou relendo e grifando aqui. Aham. Tem o O noivo, noivo, né? O tudo. noivo. O noivo O noivo ele está implícito, ele está ausente aí do é texto, né? Ele não aparece. Mas é para o ele. homem que, o homem que não tinha veste nupcial. Isso aí o povo, e eu acho bacana que ele fala que os servos trouxe, então, o povo, bons e maus. Ele não fala Uhum. assim, os servos foram buscar os Convidados não bonitos. dignos, né? É, ele trouxe bons e maus. E por fim, qual foi, Angélica, que você falou? O homem que não trazia veste nupcial. É isso aí. Então, o que que essa história com esses personagens quer nos contar? Só lembrando que Jesus, no capítulo anterior, ele estava falando dos lavradores maus, a parábola dos dois filhos, um que faz a vontade dele, o que não faz, né? Então, dentro desse contexto, ele encaixa aí essa história do, do rei que fez uma festa de casamento. Não? Ninguém? Bom, quem é o rei? Deus. Deus. Não há dúvida que é Deus, né? Quem são os convidados? Povo judeu, será? Povo judeu. Também Eu acho, acho povo que judeu. meio direcionado aí, né? Parece. Parece que ele está falando para os lavradores maus, né? Está na É. mesma linha, né? E quem são os servos que foram convidar? São os profetas e apóstolos. Isso aí, são os profetas. Tem alguém que fala que são anjos, não são anjos, né? Foram aqueles, porque os anjos eles não poderiam maltratá-los, né? Então, são os profetas, são aqueles que anunciam a palavra de Deus, né? E o que que eles estavam fazendo, esses... Por que que eles não foram nas bodas, os convidados? Eles estavam ocupados, cada um tinha o que fazer, né? Casar, ver fazendas, né? Então, a prioridade deles não era a festa, mas as próprias necessidades que eles tinham naquele momento. Isso aí. Vocês já fizeram uma festa e convidaram as pessoas e alguém que vocês achavam que seria tão importante estar presente, não foi? Uhum. Já. Né? Dá uma sensação, puxa, fulano não veio, né? Dá uma sensação de quê, assim? De desmerecimento, ela não entendeu o meu convite, ela não aceitou, Não né? priorizou. Não Não priorizou, priorizou. né? E é interessante que quando Caso alguém mesmo. pensando, eu falei festa, mas qualquer evento importante na sua vida, né? Qualquer evento importante na sua vida, qualquer fato você quer estar presente com aqueles que você quer que te apoie, né? Que você, ainda mais uma festa que você convida. Porque quando tem um evento, por exemplo, triste, faleceu alguém, às vezes a pessoa está viajando, a pessoa não tinha como se preparar para aquilo, né? Olha, faleceu, mas eu estou longe, eu não tenho como ir. A pessoa até dá uma desculpa, né? Mas uma festa, em uma festa de casamento, ela é marcada com antecedência, né? Ela é, o convite não foi lá na hora, ó, vem que não foi assim, né? Já estava premeditado a vinda.
Os servos que vão, eles só estão falando, olha, já está tudo pronto, pode chegar agora, né? E aí eles simplesmente... O que que vocês imaginam que seja esse tipo de pessoa na vida corriqueira nossa aí? É a pessoa que vocês enxergam nesses aí. O religioso? Pode ser o religioso, pode ser aquele que não está nem aí, né? Que ele acha que é importante, por exemplo, no caso religioso é o rito, né? O Sim. outro A não, multidão, aquela que está só em volta, ouvindo, mas não se compromete, não tem essa vida com Jesus, não se torna um discípulo, né? pode ser também aquele que é mais preocupado com as coisas desse mundo, né? Ele se acha importante demais. Essa eu acho que talvez fosse a frase. Ele se acha importante demais para ir à igreja, né? Ele se acha importante demais para participar do corpo, né? Ah, aquele pessoal lá, não sei, eles não sabem o tanto que eu sei, ou eles não, né? Eu tenho as minhas coisas, eu tenho os meus negócios, eu tenho o meu campo, a minha casa de campo, eu vou para minha casa de campo, né? Não preciso participar do corpo, né? Então, é esses que se colocam meio como se tão privilegiados, esses convidados, que eles não precisam ir. Lá no tempo de Jesus, eram com certeza os judeus, com certeza, né? Mas nós temos ainda essa figura, né? E os servos vão... Acho interessante que o rei, ele não dispensa a festa. Engraçado, né? Se é um humano, o humano se desmotiva, né? E fala, puxa vida, ninguém veio, e agora, né? Mas o rei não. Será que a gente seria capaz de fazer como esse rei? Falar, tá bom, não vieram? Então sai aí, convida quem passar na rua, não importa quem seja, traga aqui para dentro para comer essa comida. A gente A, faria gen- a, isso? A gente pode mandar levar a comida para algum lugar, mas trazer para dentro de casa. Verdade. É é, difícil É, isso. Edna? eu falo que a gente acaba sendo muito seletista, né? Escolhendo aqueles que podem acessar nossa casa. Então, é difícil a gente começar a entender e abrir a casa para receber aqueles que estão necessitando de alguma coisa. Como diz a Angélica, é mais fácil a gente mandar levar. É isso, é isso. Mas o rei não, o rei ele trouxe para casa, né? E graças a Deus, glória a Deus que ele trouxe para casa, né? Só que aí tem uma questão também bem importante. Você foi convidado para a festa do casamento do rei. Você, você não tinha convite original, né? Você não tinha convite original, mas você foi convidado. Agora você vai, né? Imagina lá, o Charlie fazer uma festa no Palácio de Buckingham, montar tudo lá e falar para você, vem. Qual que é o mínimo que se espera desse convidado de última hora aí? Que ele coloque a melhor roupa, que ele se traje de forma adequada para um casamento. Isso que se espera. E por quê? O que que significa trajar a melhor roupa? Estou falando do casamento mesmo, não só do texto. Eu lembro uma vez que eu fui num casamento de uma moça lá da Campo Limpo, da empresa que eu trabalhava, e uma outra moça mineira foi também. E era um casamento simples. Eu estava vestida com um vestido simples, mas vai elegantezinho e tal, mas a moça estava assim, sabe, de longo, de cabelo assim, né? E eu falei, nossa, como você tá bonita, né? Aí ela me deu uma lição ótima, porque ela falou assim: quanto mais bonito a gente se veste para um evento desse, significa que a gente valoriza a pessoa que está dando, né? Está sendo homenageada naquele evento, etc. Né? E eu achei tão interessante, porque vocês sabem que eu sou
um zero à esquerda para essas coisas, né? Bom, maquiagem eu não faço mesmo, né? Eu uso uma roupa confortável, não vou com uma roupa que está me apertando e tal, né? Mas quando ela disse isso, eu achei, depois quando estava lendo o texto, e olha que isso faz mais de 20 anos faz. Eu achei tão interessante, né? Como você honra o convidado, perdão, o anfitrião, quando você vai, né? Quando você vai preparado para aquela ocasião, né? Achei interessante para esse texto, né? Então, a melhor roupa. E o cara que foi pego sem a melhor roupa? Então, eu acho que nesse texto tem exatamente essa ideia. E se a gente comparar com outros evangelhos, fala que eles pegaram quem estava na rua, então, ele não tinha. E se não tinha, e se não tinha outra roupa? Se não tinha o que vestir, entendeu? Assim, eu fiquei pensando, o cara foi pego e o que a gente costuma fazer, de repente, quando você não tem, você acha que você não tem um traje legal, muitas vezes esquivar do convite, porque, não, eu não tenho, sei lá, não tenho como alugar uma roupa, parará. Agora, eles foram levados do jeito que eles estavam na rua. Eu realmente, esse texto sempre me deixou, assim, em dúvida desse cara sem traje. Mas ele É, foi questionado, né? Ele foi questionado. E ele Se ele não teve respondesse que ele não resposta. tinha, se ele respondesse que não Não, tinha, será que... emudeceu. Ele É, emudeceu. Eu acho interessante isso também. Por que que ele não respondeu? Eu vim como eu estava, eu não tinha outra. Não sei. Porque preparados eles não estavam, eles vieram da rua. então, a talvez... ideia do texto aí, o que que seria? Vamos pensar o que que seria essa roupa preparada, essa roupa Essa própria. O veste que que seria essa nupcial. veste? A veste nupcial, isso. O que que seria isso? Acho que só a gratidão de ter sido convidado devia ser o que ele devia É, trazer, né? Assim. em Talvez, Efésios fala sobre revestido do novo homem, né? Não traz essa ideia. Então a gente pensa, o ladrão na cruz não teve tempo de se revestir do novo homem, né? Ele teve tempo de dizer eu quero. Naquela hora foi mágico. Ele se revestiu do novo homem, né? Então não sei. lá em Aqui tem Apocalipse a algum gente lê o quê? Que a gente ia ter que tipo de veste? vestes brancas lavadas pelo Cordeiro. É aí que está o detalhe, né? Se esse homem, na hora, percebesse, porque ele estava olhando em volta e vendo que as pessoas estavam com a roupa adequada. Se ele Sim. percebesse que ele não estava com a roupa adequada, ele poderia dizer: olha, como a Mara disse, né? Olha, eu vou me esquivar porque eu não estou com a roupa adequada, eu não tenho roupa própria para ir, a minha roupa não está limpa, né? Uhum. E com certeza os servos iam falar: não, peraí, a gente arruma uma roupa para você, porque o rei quer a sua presença, ele quer a presença de todos, né? Eu enxergo esse homem como aquele que vai ao banquete, que senta na mesa, que come da comida do rei, mas que não está Não quer. preparado, não está preparado. É esse que ele acha que a comparação aí que eu acho que Jesus faz é esse que come da comida do rei, mas não quer trocar de roupa, quer Uhum. permanecer com as mesmas vestes, com as mesmas coisas que trazia, né? É aquele que vem, vamos supor, para a igreja e fala: não, eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Eu sou desse jeito, é o meu temperamento, o meu jeitão, mas eu estou aqui comendo e bebendo da comida do rei, aproveitando da presença dos convidados, né? Sim. Então esse fica, Ah, desfrutando, né, do que a igreja pode me oferecer ao consumista, né? é isso, é esse, né? Eu Ele está ali quero só para parecer com o receber. rei, mas eu não quero abrir mão, né? Dessa minha veste. Nós muitas vezes somos esse homem aí, e aí o Espírito Santo vem e fala: você quer ficar mesmo com essa veste?
E aí, como a gente estava falando no começo aqui do dia, né? É uma escolha. Aí é que está o detalhe, né? Em tudo a gente quer ter livre-arbítrio, a gente quer ter poder de escolha, mas naquilo que a gente tem livre-arbítrio e poder de escolha, a gente não quer escolher. A gente joga a responsabilidade para Deus, né? A gente tem livre-arbítrio para evitar a dor? Não tem, né? A gente tem poder de escolha para mudar o outro? Não tem, né? Mas a gente quer. A gente tem poder de escolha para determinar as coisas que vão acontecer na nossa vida? Não tem, né? Elas são imprevisíveis, elas vêm, né? Mas há uma escolha que a gente pode fazer, que é tirar a nossa roupa velha e colocar a roupa lavada pelo sangue do Cordeiro. Essa é a nossa escolha. Essa aí é que a gente tem que firmar nela. Estava falando no comecinho que a mocinha que eu estou caminhando com ela, ela fala as coisas e ela fala, isso é escolha, né, Edith? E toda vez que ela fala isso para ela, ela fala isso para mim. Eu falo, filha, isso é escolha, né? Você não pode mudar a circunstância, mas deixar o seu coração em paz é escolha. Você não pode mudar um fato triste, mas guardar alegria dentro do seu coração é uma escolha. Você pode não receber nada em troca, mas amar alguém é escolha, né? Então a gente quer escolher aquilo que a gente não pode. E aquilo que a gente tem livre-arbítrio para escolher, a gente continua vestindo a nossa velha roupa da preocupação, da dor, da dificuldade, do choro. Não estou falando para vocês, não, estou falando isso para mim, viu? Da dor, do choro, da falta de amor, da falta de compromisso, né? Essa semana eu estava refletindo sobre como muitas vezes a gente quer o dom do Espírito, porque o dom do Espírito ele é amostrado, como diria o baiano, né? O dom do Espírito ele é visto. Ah, tem dom de profecia, tem dom de ensino, fala em línguas, dom das línguas, tem dom, ele é visto, mas o dom, embora a gente deva desejar os melhores dons, todos são bons, então desejar a todos, né? O dom é concedido pelo Espírito Santo conforme a necessidade da igreja. O dom não é nosso primeiro, ele é do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo nos concede, é para edificar a igreja, e não para a gente ficar mostrado. Mas muita gente procura ter os dons para quê? Para si. E aí o Senhor não concede, né? Muitas vezes porque sabe que não vai usar direito. Mas o fruto do Espírito é para todos. Esse é para todos. Não é para alguns. E ele é uma decisão nossa. Ou a gente vai seguir o Espírito Santo, que vai produzir em nós o fruto dele. Quais são os frutos, né? Que, na verdade, qual é o fruto? Mas qual as faces do fruto do Espírito Santo? Quais são? Que está lá em Gálatas? Verdade, longanimidade, Paz, Mansidão, amor, paz, alegria, amor, benignidade. alegria, Domínio Esses mansidão, todos. próprio. domínio domínio próprio. Domínio próprio. próprio. Esses todos os frutos, né? Todas as faces, aliás, do fruto, ele é uma escolha. Ou eu vou escolher ter paz, ou eu vou continuar ansiosa na minha guerra. Ou eu vou escolher amar, ou eu vou continuar ansiosa na troca. Ou eu vou escolher ter alegria, ou eu vou ficar deprimida na minha tristeza, né? Essa ação dessa escolha pela consciência do fruto do Espírito Santo em nós é uma escolha. Essa é a velha roupa que a gente não quer se desfazer dela. A gente confia no Senhor, mas a gente quer ficar ansiosa. A gente confia no Senhor, mas a gente escolhe ficar triste. A gente confia no Senhor, mas a gente escolhe seguir o fruto da carne. E o fruto da carne, não, as obras da carne, né? No meu caso, por exemplo, comer demais. O tapa já vem, né? Bom, essa história terminamos? Uhum. Querem falar alguma coisa sobre essa velha roupa?
desbotada? Achei perfeito. Legal. Bom, Agora eu entendi, né? É, Essa eu também questão da. ficava sempre na dúvida. Isso, isso, isso. O que é a bom, diferença? Por que ser lançado fora, sendo que ele poderia ter ido, ó, e pedido, né? Para os servos que estavam lá que queriam uma roupa. Isso é muito legal. amém. Bom, agora a minha parte preferida da Bíblia. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse mês eu ouvi muito isso. Estou ouvindo ainda. E eu falo, ó, ai, é tudo isso que você vai ter que dar para César. Né? Sorte que eu faço para muito crente que eles falam, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Mas vamos só pensar aí nesse texto propriamente sobre esse engodo, sobre essa questão. Olha que trama bem armada. E eles levam os herodianos. O que eram os herodianos mesmo? Herodes. Não é os que seguiam Herodes lá? Eram judeus, né? Que eram partidários de Herodes. Ou seja, vamos pensar quem eram esses caras? Quem que vocês acham que eles eram? Ó, pensa lá, nós estamos num governo de autoritarismo, um governo de dominação. Eu sou da terra, o governo é de fora. Sou líder do povo, estou na liderança do meu povo e sou partidário do Herodes, do cara que veio de fora. Que tipo de nome eu poderia dar para esses caras? Político. Político, todos eles eram. Os fariseus também eram, os saduceus também eram. Vira casaca. Eram os X9, gente. Eram os X9. Eram aqueles que viam como é que a coisa estava para ir relatar para Herodes, para ter os privilégios. Traidor. É. Traidor do povo, X9, né? Mas só que eles eram uns X9s bem declarados, não era aqueles X9s que fala pelas costas, não, né? E olha vocês acham que eles Hum, eram bem vistos entre os fariseus, os saduceus, essa liderança? Vocês acham que os herodianos eles eram bem vistos? acho que não. Lógico que não, né? Mas eles tinham que conviver com esses caras, porque se precisasse eu tô brincando, tá? Se precisasse asfaltar uma rua, eles tinham que falar com os herodianos tinham, né, a força política para resolver. Eles se juntam, ó. Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns dos discípulos, ou seja, alguns discípulos dos próprios fariseus, junto com os partidários de Herodes. Olha a trama ardil montada aí. Esse mestre, e como é que eles começam aí? Mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Bajulando. Político mesmo, né? A Mara tinha razão. Político. Eles são talvez o político da pior espécie. Continua ali. Ilô. Agora diga-nos, o que o senhor pensa a respeito disso? É certo pagar impostos a César ou não? Aí Jesus Eu tô- começa como? Delicadamente essa resposta. Com a paz de espírito, É, com a com maior mansidão, né, paz. de Cristo, né? Como é que é a Isso. primeira palavra que Jesus fala? Hipócritas. Ai, ai. Vocês estão querendo me pegar numa armadilha, seus hipócritas.
Hipócritas. Fica falando que eu sou bonzinho. Vocês acham que eu não estou percebendo o que vocês estão fazendo, seus idiotas, né? Interessante essa postura, essa autoridade que Jesus tem para falar isso, né? Às vezes a gente quer falar isso sem autoridade, né? A gente só pode olhar para alguém e falar, seu hipócrita, se você tiver autoridade para falar isso. Ainda mais no meio do povo, para pessoas influentes, né? Não é para qualquer um, não é qualquer Roberto Jefferson levando cadeirada, dando cadeirada, sei lá o quê, que pode, a pessoa se queima, né? É a autoridade do rei que você falou antes da gente começar a discutir, né? Nós estamos falando de um rei que tem autoridade, de um filho do rei que tem autoridade, né? É interessante, né? É isso aí e agora a resposta de Jesus, ela é tão fora desse mundo, ela é tão fora desse mundo, porque vamos ser sinceros, quando a gente fala de imposto, vamos pensar aqui do imposto do governo atual aí, com IOF, sem IOF, tira, põe tarifa, tira tarifa, agora tributa Pix, não tributa Pix, quero só saber, não quero tributar, quero só saber se vai ter Pix, se não vai ter Pix. Bom, com toda essa inconstância do governo, né? Com toda essa inconstância. Quando chega essa época que a gente fala assim, ó, você ainda vai ter que pagar, o cara já pagou uma fortuna retida às vezes na fonte, e aí você fala para ele, ó, você ainda vai ter que pagar X reais. Qual é a postura, né? Qual é a sensação daquele que ouve isso? Sensação é que ele está sendo roubado, né? Já pagou tanto. É. Ai, Agora, aí é que está Indignação. o detalhe da resposta de Jesus. Isso tudo é de quem? Todo patrimônio que você construiu, toda, sei lá, riqueza que você tem, a receita que você tem. Isso aí é de quem? É seu? A nossa sensação é de que é nosso e que o governo está vindo e está usurpando de nós, né? A resposta de Jesus é muito mais do que a moeda está com a esfinge de César e dá para ele. Ela está muito mais ligada ao que provém, né? A sua, a sua renda, o seu sustento, o seu equilíbrio, a sua paz. A resposta de Jesus está muito mais vinculada a isso do que simplesmente falar, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Quando tudo que você construiu, quando você morrer, vai ficar tudo aí, né? Como diz Salomão lá no capítulo 2 de Eclesiastes, quem garante que os seus herdeiros vão cuidar bem ou não vão vender tudo? E às vezes a casa que você tanto valorizava, que você tanto cuidava, a primeira coisa que eles botam à venda se puderem. E quem vai querer ficar com aquela casa? E pior, e as coisinhas memoriais que você guarda, né? Que tem valor para você, a primeira meinha do seu filho. Não vai para não guardar, não, para guardar, né? A mechinha de cabelo do menino que está com 40 anos, está guardada. A primeira mechinha do cabelo. Que valor tudo isso tem, né? O que Jesus está dizendo aí é que a gente é muito apegado às coisas daqui e que ele não está falando das coisas daqui. Ele não está falando, né? Se tem que pagar o imposto, e já é a segunda vez que ele fala isso, né? Quando Pedro fala para ele, ó, estão cobrando o imposto do templo. Ele fala, vai lá e paga. Porque não é isso que determina que se você vai, se eu pagar o governo, eu não vou ter o sustento. Não, quem te sustenta é Deus. Se entrega na mão de Deus, né? Dê para Deus aquilo que é dele, a tua confiança, a tua adoração, a tua fé, né? Sabendo do cuidado dele com você, deixa César. Mas César é um desmando. César é um desmando. Assim, eu fico irritada também com essas questões do governo
Tá um desmando, não tá? Nós não estamos num país que tá um desmando. A parte tributária, eu tô falando para vocês, tecnicamente, né? Tá claro que tem a emoção, mas tecnicamente eu tô falando para vocês que eu nunca vi um desmando tão grande na parte tributária. Uma inconstância, você não sabe nem se você vai acertar ou se você vai errar, porque muda tanto. Agora com Uhum. IBS, CBS, meu, os contadores estão ficando doidos, né? Eles estão ficando doidos para saber como é que vai ajustar isso. Ano que vem vai mudar tudo, vai mudar tudo, né? E não é só para contador, é para o empresário, para a pessoa física vai mudar, né? Então, você olha para tudo isso e você fala, mas eu tenho que dar para César o que é de César, porque o tempo que você tem de raiva passando por isso não precisa ser de César, pode ser de Deus. O tempo que você passa assistindo e lendo olhando esses videozinhos que te irritam profundamente, pode ser de Deus, não precisa ser de César. O desespero que vem na sua alma, que prova que você não tem fé, porque você não crê em Deus, você crê no seu patrimônio, pode ser mudado, não precisa ser do César, pode ser de Deus, né? O medo do futuro é o que César quer, mas a segurança da vida eterna é o que nós temos prometido por Deus. Que, quem pode? O que César pode fazer? Tomar tudo que eu tenho? Ele vai tomar tudo que eu tenho, ele toma. Mas ele não faz aquilo que é essencial dentro de mim. Né? Voltando ao que a gente viu no capítulo passado, perdão, na história passada, ele não rouba a minha paz, ele não tira a minha alegria, ele, Hum. né, não vai mudar o meu coração amoroso. Ah, porque agora tem gente que faz isso, né? Agora eu paguei imposto, não posso dar oferta. Ah, eu não estou dizendo da oferta como um imposto, não é isso, mas eu digo, é dizer, o meu coração vai deixar de ser amoroso porque eu vou ter que pagar muito imposto? O meu coração vai deixar de crer no Deus que proveu, e eu só paguei muito imposto porque eu tive renda, né? As pessoas esquecem disso, né? Porque tive renda, tive uma renda extra, né? E quem que proveu tudo isso? Para que pensar no César e não pensar em Deus? Dê para o César o que é dele e tire ele da frente, né? Hoje eu estou falando demais. Vocês estão falando pouco ou eu estou falando demais, não sei. Próximo tema eu não vou falar nada, vocês falem. Não, é que você tem autoridade para falar sobre isso, Oh, sobre Espírito Santo que. impostos. Não, mas sobre Ah, impostos, tá sobre, bom, né? Essa, né? essa eu, Mexe com eu, isso. eu concordo. Você domina a área. 40 anos, né? Se fosse por osmose, né? Bom, É. a discussão sobre a ressurreição dos mortos. Olha para vocês novamente vendo a figura da autoridade de Jesus, né? Porque agora é um outro tema completamente diferente. Então, ele é testado com o imposto, né? Com o contábil, agora ele é testado com o teológico, né? Outra ciência. E aí, essa mulher casando com 7 irmãos. Essa mulher era pé frio, né? Para começar, Nossa, mais que viúva negra, né? Ô, e, louco. meu, não engravidou de nenhum, e eles estão É, ali. Os saduceus deram um peso para a pobre da mulher, né? coitado. Vocês viram aí que os saduceus eram também uma linhagem, como herodianos, como os fariseus, né? Eles eram muito ligados à correção também das coisas, só que eles não acreditavam, eles eram mais materialistas, no sentido não de acumular riqueza, mas materialista, assim, acreditar naquilo que se prova, que se vê, né? Então, eles não acreditavam na ressurreição. E por isso vem essa pergunta, né? E qual foi a estratégia do nosso rei para mudar isso? Aí é que vem a parte boa. Versículo 29. O erro de vocês está em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, pois quando os mortos ressuscitarem,
não se casarão nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como anjos do céu. Jesus dá uma. Ele vai no ponto certo, ele afirma que tem ressurreição e acabou o assunto. É, e fala que eles não conhecem as Escrituras. Não conhece as escrituras. Vem com a sua teologia para mim, vem. Mais ou menos seria isso que Jesus está dizendo para eles aí, né? Vem com a sua Não teologia para conhece. mim. É. O erro de vocês está que vocês não conhecem as Escrituras, né? Os homens que estavam ali defendendo Moisés e as Escrituras. Aí Jesus fala, então, vocês não conhecem, superficial seu conhecimento. E pior, vocês também não conhecem o poder do Deus a quem vocês servem. Um Deus que pode mudar as circunstâncias completamente, né? Às vezes eu vejo gente muito apegada, olha para vocês verem como é importante a gente ler o texto do, com a visão, né? Gente muito apegada a saber como é que vai ser isso de anjo. Então, eu não vou ser a mulher do meu marido, eu que tive um marido só, vou ser mulher do meu marido. Eu não, né? Essa não é a importância do texto, né? Isso aí a gente vai discutindo e conforme o Espírito Santo queira colocar no nosso coração, a gente vai entender. Mas a importância do texto é que Jesus diz que eles não conhecem as Escrituras e nem o Deus que eles servem. Eles falam de uma coisa que parece que eles são doutores, mas eles não são, né? Essa beleza da presença de Deus. Sabe quanto essa teologia, eu e a Angélica, a gente sempre fala isso, né, Angélica? Que púlpito não é lugar de teólogo, né, Angélica? É lugar de pastor e de profeta, né? Quando você vier com essa sua teologia aí, a autoridade do pastor é 35 anos de ministério, lidando com a dor do outro, sabendo da fraqueza do outro. Ah, pode vir com doutorado, pós-doc, da onde você quiser. Se você não sabe olhar para o outro e dar uma palavra de incentivo e de ânimo, não é É. pastor, não é. Se a palavra não tiver atrelada à prática, né? Eu tenho que conhecer a palavra, eu posso ter todo o conhecimento do mundo, cabeção, não tem problema, é bom. Só que se Bom, eu não tiver a prática disso, não vai redundar em nada, vai ser nada. oco, vai ser vazio, vai ser palavra, né? E pôr em prática a palavra, né? Como ele fala aqui, não conheceis as escrituras, nem o poder de Deus. O poder de Deus, ele vem na prática da palavra. Se eu não praticar a palavra, eu não vou ter o poder de Deus agindo em mim e através de mim, porque nós somos templos, como a gente sempre fala. Então, o poder de Deus, ele se manifesta através da nossa vida de fé. É Né? Até vou isso. fazer uma propaganda aqui, o filme que está passando aí nas redes, o Fé para o Impossível. É uma história real. Então, o poder de Deus, ele vai se manifestar através de você proclamar a palavra. Como nós começamos aqui falando do Salmo 131. Eu descanso no Senhor, eu proclamo isso. E isso só vai acontecer se eu crer e realmente entregar para poder descansar. Então, aí você vê que a palavra e o poder de Deus estão juntas, né? É a vida prática, né? A vida do dia a dia. Exatamente, exatamente. Muitas vezes a teologia, não falo mal da teologia assim como Não, teologia, não é isso, mas ela fica discutindo história da carochinha, mulher que perde 7 maridos, se vai casar com qual, sabe? E é essa história é que Jesus está dizendo, vocês não conhecem as escrituras. Por que não conhece? Porque não leu? Meu, esses caras liam muito, estudavam sim, muito, se debruçavam muito, mas não viviam, não fazia sentido na vida prática deles, eram incapazes de chegar e olhar o outro no olho e acolher, né? E aí vamos para o desfecho aí desse trecho, aí chegam os fariseus e falam qual é o maior mandamento. Eles tentam puxar de novo para a teologia. O que eu digo para a teologia? Deixa eu mudar a palavra, talvez, para ficar melhor.
eles tentam buscar e voltar de novo para aquilo que é somente intelectual, um devaneio, um raciocínio intelectual momentâneo, específico, e Jesus volta e traz para a prática, né? Quando Jesus responde qual é o maior do mandamento, ele está respondendo também para os saduceus, ele está respondendo o que é conhecer as Escrituras, né? Abraão conheceu as Escrituras porque ele foi prometido que ele iria ser pai de uma grande nação quando ele ainda estava numa terra distante, e ele, por fé, foi. Ele confiou que ele ia ser pai de uma grande nação quando ele e Sara já não tinham mais idade, nem para ser pai de um, né? Mesmo eles tendo tentado ali com Ismael ajudar a Deus, quando Deus fala não, despede ela, porque não é dela que vai vir, ele despede. Isso não é maldade com Agar e com Ismael, porque Deus deu as mesmas bênçãos que foram prometidas sobre a vida de Isaac, foram prometidas para a vida de Ismael. E hoje você vê, Ismael é uma grande nação, uma nação que está aí, várias nações, né? Ismael é. Mas Abraão creu e despediu Agar, né? Abraão não ficou pensando, ai, Senhor, isso não é justo, que nem adolescente, né? Quando veio uma dificuldade e a gente fala, Senhor, isso não é justo, a gente faz que nem adolescente. Não, Abraão creu mesmo contra a promessa, né? O que ele via ali. E veio Isaac. E veio Isaac. Então, Abraão não é morto, Abraão está vivo. Por quê? Porque a fé de Abraão testemunha para nós até hoje, né? E Deus não é Deus de gente morta. Tem muita gente que está morta. Você quer ver? Ó, Acás está morto. Acabe, né? Jezabel, toda empoderada, Jezabel, do tempo dela. Está morta, está morta. O que se testemunha hoje de Jezabel, né? Agora, Abraão não está morto, porque a fé de Abraão construiu um povo, né? Foi a escolha de Abraão de confiar, de continuar. E aí eles vêm e perguntam, então, qual é o maior mandamento? E aí Jesus responde com a maior sabedoria do mundo, né? Qual é o maior mandamento? Amar Deus Amar a sobre todas Deus as coisas. sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Contra isso não tem lei. Essa é a nossa escolha. Esse é o mandamento que norteia a nossa vida. Ou a gente ama o nosso campo e vai para o campo, ou a gente ama os nossos negócios e vai para os nossos negócios, ou a gente ama a nossa família e vai só com a nossa família. O mandamento é a Deus em primeiro lugar. E se Deus mandar você fazer uma coisa que você não quer? E se vier uma circunstância difícil e você confia que todas as coisas são a vontade de Deus, soberana vontade de Deus sobre a sua vida, mesmo as que você não concorda, as difíceis, né? E esse é o detalhe. Eu amo a Deus realmente sobre todas as coisas. E a partir desse amor, eu sou capaz de amar o meu próximo? Ou eu fico devaneando dentro do evangelho, achando bonito, chorando na hora do louvor, porque realmente me tocou, e eu saio dali, e aí Deus e o meu próximo que... É aí que está. A vida, eu consigo transitar da vida religiosa para a vida prática. A minha religião é praticada no meu dia a dia. Eu demonstro o meu amor por Deus no dia a dia, né? Essa é a questão. Né? É igual aquele marido que diz que ama a esposa e bate nela porque ele ama, porque ele não consegue se controlar. Ele ama? Ele ama a esposa ou ele ama tanto a ele mesmo que não quer que a esposa vá embora? Como poderia alguém deixá-lo, né? Quem eu amo? Será que eu amo a mim mesma mais do que a Deus? Eu não posso me amar mais do que a Deus. Eu tenho que amar primeiro a Deus, né?
E aí sim me amar. E depois amar o meu próximo como eu me amo. A comparação do meu amor, o amor que eu tenho que ter por mim, é em relação ao meu próximo, não em relação a Deus. O meu amor em relação a Deus deve ser maior do que o amor que eu tenho por mim mesmo, né? A relação de amar o próximo, sim, passa por uma relação de amor próprio, mas a relação de amar a Deus não passa, né? E para vocês, quem é o Cristo, Filho de Deus? De quem ele é filho? Aliás, né? Não é o Filho de Deus, é de quem ele é filho De Deus. de Deus. Por que eles respondem de Davi? Eles não conhecem as escrituras. Isso aí, é isso aí. Eles podiam pôr Davi, em outro texto eles falam às vezes de Abraão, né? Da linhagem de Abraão, mas eles não conhecem as escrituras. Não é nem de Adão, é outra linhagem, é outra linhagem, né? É o que João vai dizer lá no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o que Jesus está dizendo para eles, é de Davi? Então como é que Davi, olha lá, como é que Davi diz que ele é Senhor? Como é que o filho é chamado pelo pai de Senhor? Então, ele não é filho. Senhor, a gente se refere ao pai. Você já viram algum pai chamando o filho de Senhor? Né? Hoje em dia tá meio estranho as coisas. Pode ser que chame, sei lá. Hoje em dia a gente chama pet de filho, de neto, né? É, Chama, sei lá, não é bom nem discutir essas coisas de bebê não sei o que lá, que eu não sei nem o nome. reborn. Mas tem muito pai reverenciando o filho, né? Chamando filho de Hoje em Senhor. dia. Sim, senhor. Chamando o filho de senhor. Não faz Sim, manha, não, senhor. senhor, que eu obedeço, né? Tá bom. Não, não. Calma, senhor. Calma, calma, calma. Eu tô fazendo. Tô indo. Bom, terminamos? Paulada esse texto, né? Nossa. Nossa, Eu vou ter que tomar nossa. Dorflex agora. É, eu tô Não, doendo, tá doendo aqui. eu tenho que avisar lá de novo, lá os servos, que eu preciso de uma roupa nova, entendeu? Tem que passar de novo. Ai, ai. Eu posso Mas dizer avisar que que eu a gente vejo, quer a roupa nova, né? Diariamente, né? Nossa, eu posso gente, que dizer que uma coisa. vez lavado no sangue de Cristo, a nossa roupa é um omo muito bom, é um omo que deixa Ai, Aleluia. branco, né? amém, aleluia, Alvejante aleluia. eterno. É, Mas eu não sei, esse versículo, quer dizer, esses mandamentos, né, que a gente repete tanto, mas a hora que você começa a enumerar tudo isso aí que você falou, né, Edith? Somente família, né, filhos, a hora que você começa a pensar, né, eu abriria a mão, né, deles, eu faria, sei lá, por amor a Deus, é isso que é o desejo do meu coração, que não haja nenhum outro sentimento maior do que o amor que eu tenho por Deus, para que isso, inclusive, seja mais verdadeiro o amor pelos meus filhos. Porque aí agora eu já não sei, será que eu me amo tanto que eu finjo que eu estou amando eles, né? Ai, gente, muito, olha, que paulada. o bom, Mara, que isso é o que me traz paz. O bom é que nós somos selados com o Espírito Santo. Esse é o Amém, selo da amém. nossa filiação. E como disse Jesus, lá no capítulo, eu lembro tanto essa pregação da Cícera que eu nunca mais vou esquecer nem o capítulo, nem o versículo. Eu lembro tanto lá no capítulo 16 de João, quando ele fala: E quando vier o Consolador, ele vos ensinará todas as coisas. Não tem coisa especial demais ou insignificante demais que Difícil o Espírito demais. Santo não nos ensine, né?
Amém. Então, nós somos selados, essa segurança. Sabe que muita gente quer tirar esse selo de nós, mas não, nós somos selados com o Espírito Santo. E esse selo, não precisa ficar É, dando carteirada com ele. Esse selo ele vai vir no meu dia a dia, é a mente de Cristo. O pastor Humberto que deu uma aula sobre isso. É a mente de Cristo junto com a minha mente. Aí a minha mente fala, vou brigar. A mente de Cristo fala, é verdade? Você quer? É isso que você quer? E aí essa mente que habita em mim falou, não. O que isso vai gerar? Puxa, vai gerar isso, vai gerar aquilo. Ah, é melhor não. Deixa eu soltar isso aqui, né? Essa mente habita em nós, gente, sabe? Esse Cristo que falou tudo isso aqui, que sabia sair de cada situação, é essa mente que está aqui à nossa disposição. Escolha, escolha ouvir a voz do Espírito Santo que habita dentro de você, né? Já pensou? Você tem tudo isso aqui à sua disposição, né? O apóstolo Paulo fala, mas vós tens o quê? A mente mente de de Cristo. Cristo. Tá aí, Mara, tá aí. Esse que sabe sair de todas as situações com essa maestria, com essa autoridade, habita em você, habita em mim, na Heloísa, na Angélica, na Císera, na Esther, Fabi, Cláudia, na Dilza. E por que a gente dispensa tudo isso para ficar na nossa dor? Não sei, eu porque eu sou bem idiota. E quando eu fico na minha dor é porque eu sou bem idiota. E eu fico, viu? Eu fico. Mas assim que o Espírito Santo me vem e fala, você tem certeza? Eu falo, não, Senhor, vamos lá. Eu sei que a tua mente é brilhante, não a minha, né? Amém. É Amém. isso. Então, ô, Angélica, a hora para a gente encerrar, então? Ora, Senhor, bendito seja o teu nome, Amém. exaltado seja o Deus da nossa salvação, Senhor e Rei, em quem temos a certeza da esperança, da ressurreição, da fé, de podermos viver diariamente na força do teu poder, que é o Espírito Santo que habita em nós, Pai. Queremos honrá-lo, Senhor, com a nossa vida. Queremos ter uma vida, Deus, que transpareça as vestes nupciais, Senhor, as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Não queremos envergonhar o teu nome, Pai, mas queremos ter a mente de Cristo em nós, mente renovada, transformada, Senhor, mente de Cristo, mente que traga um viver diário de discípulos, Pai, e não de religiosos, Pai. Muito Sim. obrigada, Deus, porque a tua palavra é revelada a nós através do teu Espírito Santo cada vez que nós lemos. O Senhor a revela a nós de uma forma tão especial como foi aqui Sim, nessa Deus. manhã. Obrigada pela vida das minhas irmãs, cada irmã querida Amém. que está aqui nessa manhã, que tem tido a sua luta diária, que tem tido o seu mover diário e a sua necessidade diária. Senhor, reveste-nos, Senhor, da tua mente, para que Amém. possamos nesse dia viver a nossa batalha na certeza de que o Senhor é conosco e que nada nos faltará, Pai. Bendito para sempre seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Em nome de Jesus, leva-nos aonde formos na tua paz. Amém e amém. 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 Amém, queridas. Amém.